Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui, pela misericórdia, pela graça de Deus, para mais uma vez estarmos cultuando ao Senhor no culto familiar. E durante esse ano a gente vai estar nessa atividade constante. É algo que nós colocamos em nosso coração. Se em algum tempo de um futuro próximo a gente não conseguir fazer a gravação, mas você pode ter a certeza que o culto será feito. Se em algum momento a gente não postar nada, mas você pode ter certeza que nós vamos estar aqui no nosso lar, na nossa casa, cultuando ao Senhor. E nós queremos fazer isso sempre, né? Queremos fazer isso sempre, tá bom? E que você adote também essa prática de culto no lar. E eu tenho a certeza que a sua vida ela vai começar a ser transformada por Deus. Comece a dar lugar ao Espírito Santo, à palavra dele, e isso vai transformar a sua vida, como está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa noite? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, mais uma noite nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Pai, que nos perdoe os nossos pecados e nos permita entrar no Santo dos Santos da Tua presença nessa noite, em adoração, em louvor, para te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus, que o Teu Espírito Santo ele se faça presente em nosso meio. Queremos sentir a Tua presença, ó Pai, e compartilhar essa presença, Senhor, com os nossos irmãos. Pai, fala conosco nessa noite pela Tua palavra. Senhor, recebe o nosso culto, recebe, Senhor, os louvores que serão entoados. E em nome de Jesus, que as pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pela Tua graça, pela unção do Teu poder, que as pessoas sejam curadas, que elas sejam restauradas e animadas a Te servir, Senhor. Traz a salvação, Senhor, ao Teu povo. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. E você aí diz amém. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Louve a Deus conosco, pegue sua harpa e aí abra ela no número que a gente vai dizer aqui. Qual é, meu amor? 84. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, Rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. 107. 107 da harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas sempre vejo assim, Purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firme, Aleluia, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus, Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, Aleluia, Jesus. firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Glória a Aleluia. Deus. 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até o fim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada,
Tu és meu dominador. Ó, transforma a minha vida. Seja meu querer. Seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meu Salvador. A quem fica em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Graças a Deus, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito nas promessas de Deus. Seja meu, teu querer. Eu acredito na vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de nos abençoar, segundo as promessas que contém na Bíblia Sagrada. Amém, Jesus. Nós temos promessas nessa Bíblia aqui, e elas são promessas fiéis e verdadeiras. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Se existe uma promessa nessa palavra, você pode acreditar que essa promessa, ela vai se cumprir na vida daqueles a quem a aceitarem. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Nessa noite eu quero ler com você um pequeno texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Glória a Deus. No capítulo 7, o versículo 21 e 22. Somente esses dois versículos para nós meditarmos nessa noite. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. E eu quero ler os dois últimos versículos. Vamos ler o 21 e o 22, vamos ler o penúltimo e o último, que é o 28 e o 29. Nos diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29. Porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, esse texto que nós lemos, Mateus capítulo 7, ele faz parte de um sermão conhecido por nós, por muitos de nós, vou dizer assim, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, quando Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, lá no capítulo 5 de Mateus, e ele começa ali a ensinar os discípulos e a falar das bem-aventuranças. Esse Sermão do Monte, ele se estende desde o capítulo 5, passando pelo 6 e termina no capítulo 7, no último dos versículos, que esse que nós lemos.
e a multidão se admirava da sua doutrina, porque ele os ensinava com autoridade e não como os escribas. Glória a Deus. Mas eu quero frisar em primeira mão o primeiro versículo que nós lemos, que é o 21. Nem todo, lê meu amor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Glória a Deus. O que mais Jesus ele se preocupava em ensinar a verdadeira vida cristã. Jesus ele tinha os seus discípulos e aqui ele está ensinando os seus discípulos. Não obstante ter ali muitas pessoas, apesar disso, ele ensinava os seus discípulos, porque ele tinha que deixar um legado para esses discípulos que posteriormente seriam os apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho na terra. O ministério de Jesus ele durou apenas 3 anos e meio sobre a terra, mas nesses 3 anos e meio em que perdurou o ministério de Jesus, ele se preocupou em os ensinar acerca do reino dos céus e de uma vida íntegra diante de Deus. Quando ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará ou herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo uma coisa muito importante para nós aprendermos nessa noite. Eu quero que você aprenda, porque às vezes isso pode estar oculto aos teus olhos, ao teu entendimento. Mas existe a vida de aparência e ela não vai ser aceita por Deus. Ela não vai ser aceita naquele dia, porque naquele dia, o versículo posterior a esse vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o versículo 23 vai dizer assim: e então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Nós temos que ter o cuidado de viver uma vida de integridade com Deus, uma vida sincera com Deus, uma vida verdadeira, porque Deus, ele não aceita a aparência do homem. Às vezes, você pode ir na igreja com uma gravata bonita, com um paletó bonito, com a calça bonita e com a Bíblia bonita, e você pode até falar bonito, você pode até cantar bonito, você pode impressionar ao teu pastor, você pode impressionar aos irmãos que vão te ouvir, mas você não impressiona a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar a sua esposa na sua casa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar o seu pastor, mas a Deus você não consegue enganar. Jesus ele se preocupava com os seus discípulos, com o ensinamento que ele estaria dando a eles. Ele diz, olha, ele está dizendo assim, contextualizando para os nossos dias. Deus não aceita a aparência do homem. Deus, ele vê todas as coisas. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o que para nós fazermos, às vezes nós fazemos as coisas e tem aquele pecado de estimação que a gente não consegue largar ele. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E eu vos direi naquele dia abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas essas pessoas aqui, elas expulsavam demônio? Expulsavam, que elas tentaram, que elas
tentaram aqui dizer que elas tinham obras feitas, obras de milagres feitos, mas tudo no nome de Jesus. Os demônios são sujeitos não a você, que prega, que ora, que canta. Os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. E elas vão dizer, não operamos muitas maravilhas no teu nome? Exatamente, no nome de Jesus. Mas talvez quando elas saíam dali, elas iam cometer aquele pecado reiterado, sabe como eu falei? Para você entender melhor, aquele pecado de estimação, pecado para a morte. Esse é o pecado para a morte, é a iniquidade, é aquele pecado que você não consegue largar. Não é aquele pecado voluntário que Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu acabo fazendo. E se eu faço o que eu não quero fazer, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está falando de um pecado involuntário. Esses pecados que nós cometemos durante o dia, como eu cometo, como minha esposa comete, como você comete. Mas existem os pecados para a morte, que são aqueles pecados voluntários, que você faz sabendo que mas você continua praticando. Essa prática de pecado, ela pode te levar para o inferno. Ela pode te levar para uma vida de perdição. Você tem que ter muito cuidado com o que você está praticando. Nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia com o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo da nossa vida diante de Deus. Porque vai ser muito triste chegar diante de Deus naquele dia e escutar uma palavra dessa: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E os caras expulsavam demônio, irmão. E os caras pregavam. E os caras profetizavam. E o que mais você vê hoje é isso. O que mais você vê hoje é isso. As pessoas vivendo no engano. Meu irmão e minha irmã. Que essa palavra, ela entre no teu coração e que você reflita um pouco nessa palavra hoje. Mateus capítulo 27, versículo 21, 22. Aí o versículo 29 vai dizer que a multidão se admirava de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas ensinavam. Os escribas, nessa época aqui, eram os doutores dessa época. Eram os teólogos, eram os letrados, eram as pessoas que tinham a letra, tinham a Torá, a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, decorada, sabiam todos os pontos da lei e ensinavam também as pessoas. Eles eram que tinham a oportunidade nesse tempo de ensinar, eles eram os professores, eles eram os donos da palavra, eles eram os doutores. Só que Jesus ensinava diferente, a multidão se admirava porque Jesus ensinava com a autoridade. Querido, a autoridade não tem nada a ver com grito, a autoridade tem a ver com renúncia. Quanto mais renúncia, mais autoridade. Sabe por que Jesus tinha autoridade para ensinar contra o pecado aqui, contra a aparência? Porque Jesus não vivia de aparência. Sabe por que Jesus tinha autoridade para ensinar aqui aos seus discípulos e toda a multidão que olhava, que assistia e que via e que contemplava os seus ensinamentos? Porque Jesus não vivia com hipocrisia. Jesus não era hipócrita. Jesus também não era parcial. Jesus era imparcial. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Não passava a mão na cabeça do pecado, não fechava os seus olhos ao pecado, não encobria a sua vista ao pecado. Ele ensinava porque ele tinha a autoridade de ensinar. O que significa? Ele ensinava com autoridade porque ele não praticava o que eles praticavam. Eles ensinavam, mas praticavam o que eles ensinavam para não praticar. Você entendeu agora? Eles diziam para não fazer, mas faziam o que diziam para não fazer. É a mesma coisa que Deus está falando para você aqui. Olha, irmão, toma cuidado para não pecar voluntariamente e eu pecar voluntariamente. É por isso que Jesus disse, olha,
tomem cuidado, né? Não queiram ser muitos de vocês mestres, porque quanto mais se lhe for dado, mais será cobrado. A nós que pregamos e ensinamos a palavra de Deus, mais será cobrado de nós. E você acha que eu estaria aqui lutando contra o pecado, falando para você essas coisas, sem estar me esforçando para não praticá-las? Eu quero te convidar junto comigo a se esforçar, a viver uma vida reta diante de Deus, uma vida de integridade diante de Deus, uma vida sem mentira, uma vida sem suborno, uma vida sem prostituição, uma vida sem adultério, uma vida sem fornicação. Eu quero te convidar junto comigo a se esforçar para nós vivermos uma vida perante Deus, uma vida que agrade aos olhos de Deus. Porque talvez a gente possa agradar muitos homens, mas será que a gente está agradando a Deus? Será que Deus está se agradando da nossa conduta? Como é que nós temos nos comportado dentro do nosso lar? Como é que nós temos nos comportado diante da nossa vizinhança, na rua que nós moramos? Como é que nós temos nos comportado no nosso trabalho? Eu quero que você saiba que nós somos pecadores, mas nós nos esforçamos para não pecar, para mantermos a nossa integridade com Deus. E é esse esforço que vai nos levar para os céus, porque está escrito na palavra de Deus que o céu, ele é conquistado, ele é tomado por esforços. E você acha que é fácil viver uma vida de integridade com Deus, viver uma vida reta com Deus? Não é fácil. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tinha autoridade, você sabe por quê? Porque ele renunciava. Você acha que Jesus não tinha vontade que os homens tinham de pecar e eles pecavam? Jesus tinha as mesmas vontades, ele era homem, só que ele renunciava. Isso é muito lindo de aprender. E eu quero te convidar junto comigo a renunciar ao pecado, a renunciar à mentira, a renunciar ao suborno, a renunciar à prostituição, a renunciar ao adultério, a renunciar ao roubo, a renunciar à fofoca, a renunciar ao falar mal, a renunciar às brigas, a renunciar à glutonaria, a renunciar às bebedices, a renunciar ao pecado. Eu quero te convidar junto comigo a se esforçar para renunciarmos. Você que é a igreja junto comigo. Porque só assim nós vamos ter a autoridade para falar às pessoas. E só assim as pessoas elas vão nos ouvir. Quando elas começarem a ver que nós estamos renunciando. Isso é muito sério. Isso é muito importante. E é muito lindo de se aprender. Você vai observar na sua vida, quando você começar a renunciar, Deus vai começar a te dar autoridade na sua palavra. Em nome de Jesus. A palavra ela é clara, né? Jesus ele não está preocupado com o que a gente está ensinando correto. Ele quer que a gente se importe em fazer o que é certo. Porque não é o discurso, né, que ele se preocupa. É com o comportamento da gente. O discurso, todo mundo discursa. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo ensina, todo mundo expulsa demônio, todo mundo profetiza, todo mundo explica a palavra. Os escribas tinham preocupação em explicar a palavra, ensinar corretamente, mas eles não viviam certo. Exatamente. Eles não viviam certo. Eles ensinavam correto, mas eles não praticavam o que eles ensinavam. Né? Então, hoje nós temos, nós, não é só você, é nós todos, temos que viver, né? Temos um comportamento de acordo com o ensino que nós estamos passando. O nosso comportamento ele tem que ser de acordo com o ensinamento
que profere da nossa boca. Se a gente fala uma coisa e a gente não cumpre com essa coisa, a gente está igual os escribas, e precisando se consertar, né? Falando e não cumprindo. O comportamento ele é mais importante do que o discurso, né? O discurso é muito bom, você tem uma boa oratória, falar bonito, né? Falar de Jesus, todo mundo fala. Por isso que Jesus disse, ó, nem todos, de todo o que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, nem todos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus, né? É obedecer, é falar e obedecer, né? E ele tinha autoridade, porque ele cumpria, ele só não falava, né? Ele cumpria, aí ninguém tirava a autoridade dele. Quando você cumpre com o seu papel no meio da sociedade, ninguém consegue tirar a sua autoridade, ninguém tira, porque você está cumprindo com o papel dentro da sociedade, você não só está falando, você está vivendo aquilo que você está pregando. E quando você vive, ninguém pode ir contra aquilo que está realmente sendo mostrado, não só discursado, mas o seu comportamento mostra quem você é, né? Então Jesus, ele mostrava quem ele era. É tanto que tentaram pegar ele várias vezes, né? Dizendo que ele falava, expulsava demônio por Beelzebul, né? Falava pelo Beelzebul, mas não era. Ele não fazia isso. Ele falava por Deus, e ele desafiou a eles naquele texto ali. Ele disse, se eu faço, então eu expulso os Beelzebul é dos filhos de vocês, né? Estou expulsando a dúvida de vocês. Então é assim, a gente tem que viver. Ele não tinha como ir contra Jesus, porque Jesus, ele vivia uma vida de santidade, de verdade. Ele era o que ele era, filho de um Deus altíssimo que veio para falar do reino dos céus. E era o que ele fazia. Ele falava do reino dos céus e ele vivia o reino na vida dele. Todas as práticas e vontade, ele tinha vontade, ele era sujeito como nós, né? Ele era a mesma paixão, ele tinha o mesmo desejo, mas ele não pecava, né? Ele não fazia, ele tinha a escolha dele, e a escolha dele era de santidade. E ele ficou pautado dentro dessa escolha de santidade. E nós, às vezes, a palavra diz que não há, né, nada que, como é que se diz? Nada que possa ser imposto diante da gente assim. Não há nenhum pecado que a gente acha que não é capaz de suportar, e sendo que Deus já nos dá o escape. A gente pode sim suportar, basta a gente querer dizer não para aquele pecado, né? Então, o discurso não é tão importante como o comportamento, né? Eu quero essa autoridade para mim. Nós queremos. Eu quero para mim. Todos nós. É por isso que eu vou começar a me esforçar a praticar a palavra de Deus. As pessoas se admiravam de Jesus porque ele ensinava com autoridade. Sabe por quê? Quando ele levantava dali, ele não ia praticar, ele não ia ficar em roda de escarnecedores, trocando, contextualizando. Ele não ia trocar mensagens de nudes, ele não ia trocar mensagens de piadas indecentes. Sempre se retirava, né? Querido, ele vivia para cumprir o propósito do Pai. Ou seja, ele disse aqui, ó, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você acha que Deus é um Deus de piadinha, de brincadeira, irmão? O que acontece é que a gente está light demais. As pessoas hoje não querem mais orar, não querem mais jejuar. Você pode me achar de quadrado, você pode me achar de ultrapassado, você pode me achar de antiquado, mas é a verdade. As pessoas estão light demais. Estão achando que Deus mudou. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Na verdade, as pessoas, elas assim, confundem, né? Porque se fosse para a gente sair do mundo, a gente já estava fora dele. A gente tem que viver sim dentro do mundo, mas a gente tem que saber que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. As coisas do Senhor, ela é santa, ela não se mistura com
como é que se diz, com as coisas de moralidades. Isso não se mistura. Então há o tempo de você praticar as coisas que é certa. E há o tempo de você deixar as coisas passar. Você tem que ter uma escolha de passar, entendeu? Deixar passar aquilo que é errado. Você sempre, o homem, ele vai ter esse livre-arbítrio de escolher fazer o que é certo, fazer o que é errado. Então, nós queremos sim praticar o que é certo. É remir o tempo. Nosso tempo, esses dias a gente está em casa, né, amor? Por conta da enfermidade que veio sobre a nossa vida e a gente está em recuperação, graças a Deus, estamos nos recuperando bem. Mas a gente tem visto, a gente tem um tempo muito grande, às vezes nós não usamos esse tempo para que a gente busque ao Senhor. E outra, é um desafio, né? Porque quando a gente se propõe no coração em buscar a Deus, sempre alguma coisa vai tentar atrapalhar. E nós temos que ser sábios e estarmos atentos que ali é o inimigo tentando nos tirar aquilo que é do Senhor. Porque o diabo ele quer roubar o que é de Deus. Então, nós temos que praticar sim, nos fugindo das coisas que vão colocando. Não é que não vou te dizer para você ficar... Não tem quem aguente, só Deus mesmo. Porque Deus é Deus. 24 horas só orando, só lendo, só coisa. Não, vai ter uma hora que você vai sim, mas você vai adquirir o que é bom para você. O que não presta, Exatamente. Eu não estou falando aqui que você tem que se separar, não tem que falar mais com ninguém. Ei, irmão, sabe aonde que Jesus, né? Sabe aonde que Jesus andava e ele era discriminado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas? Ele andava no meio dos pecadores. Sim. Ele comia com eles. Entendeu? Aqui do lado da minha casa tem uma academia, onde o meu vizinho aqui ele é ímpio. Mas eu amo ele na pessoa de Jesus Cristo. E a gente tem uma amizade. E ele vai malhar lá. E às vezes eu vou fazer exercício lá. Sim. E ele coloca as músicas dele. E você acha que eu estou lá e estou discriminando ele? É ele. Entendeu? E você acha que eu não falo de Jesus para ele? Eu falo, sim, entendeu? Mas eu tô lá, faço meu exercício, ele coloca as músicas dele, entendeu? Não é porque eu sou cristão que eu vou me afastar do pecador como se ele fosse um leproso, não. É aí que eu tenho que me aproximar, é aí que eu tenho que amar, entendeu? E isso não me faz diferente dele, não. Eu não sou melhor do que ele, isso que eu quero dizer. Entendeu? Não estou falando para você se afastar das pessoas, para você não brincar mais. Sim, mas tem coisas que não agradam a Deus. Deixa eu falar aqui, como eu concluí o que eu estava falando. Eu fui pastoreado por um pastor, que ele é muito conhecido aqui em Roraima, pastor Isamar Pessoa. E uma das coisas que eu sempre carrego no meu coração, né, que o pastor Isamar falava, sempre nos cultos eu creio que ele ainda fala isso, que ele dizia assim, olha, você tem que andar com duas bolsas. Uma é para você pegar e guardar o que é bom, e a outra é para você pegar o que é ruim. Aqui é bom, você pega, guarda e deixa no seu coração e pratica. E o que é ruim, na bolsinha das coisas ruins, você pega, guarda e você joga ela fora. Lança fora, não guarda ela para você. Você amarra ali o saquinho das coisas ruins e lança fora. Não deixa ela na sua vida. E isso foi um aprendizado que eu tive e eu tenho praticado isso na minha vida. O que é ruim, eu até guardo dentro da bolsinha, mas eu não guardo para a minha vida. Eu lanço ela fora. As coisas ruins eu lanço fora. É difícil? É difícil a gente lançar as coisas ruins fora, porque o inimigo ele quer que enraize dentro da gente. Mas se a gente pegar o saquinho e lançar fora, jamais ela terá autoridade para enraizar dentro do nosso coração. Então é isso que eu vejo que Jesus ele ensinava aos homens. Você tem que ensinar, praticar, não se separar do mundo, mas mostrar que você é a luz do mundo, nesse mundo de trevas, né? E viver. Quando você vive, todos vão ver a mudança dentro da sua vida. Né? Deus ele é muito maravilhoso, né? A nossa oratória às vezes não é preciso ser aquela oratória, não, que você tem que estudar. Todos nós temos que estudar, temos que ter conhecimento. Conhecimento foi Deus que deixou, mas nós também temos que viver
aquilo que nós pregamos. É a maior lição de vida para a gente hoje. Hoje a lição é essa. Vamos procurar a viver a palavra que está na nossa boca, a palavra de Deus. De outra maneira a gente não vai ter autoridade, irmão, entendeu? Então, não é tarde, eu quero te convidar junto comigo a começar a praticar, a viver, a começar a se abster daquilo que não agrada a Deus. Eu sei que não vai ser fácil. E quando isso começa, né, é difícil, né, amor? Mas quando você pede a ajuda do Espírito Santo, você consegue, a gente vai conseguir. Então, vamos, junto conosco, começar a viver uma vida verdadeira, de cristão verdadeiro na presença de Deus, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja ele é iminente. A qualquer momento vai acontecer. E às vezes a gente está dormindo no sono da indolência. Às vezes a gente está na inércia. Então desperta, acorda. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida, né? Na presença de Deus. Ore mais um pouco. Jejue, se esforce para jejuar um pouco. Leia a Bíblia mais um pouco. Medite em Deus mais um pouco. Eu tenho certeza que você tem tempo. Não vem com essa de tempo não. Agora porque todo Daniel, mundo tem. Daniel, ele era governador de 6 províncias na Babilônia. Mas ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. Você acha que ele não era um homem ocupado? Ele era super ocupado. Mas dentro das ocupações dele, ele achava tempo por 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus. Por isso, meu querido, eu te convido hoje a fechar os teus olhos e vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que Ele venha nos fortalecer nesses dias maus e que Ele venha nos ajudar com o Seu Espírito Santo a cumprir, a viver aquilo que nós pregamos, a estar pautados na palavra de Deus, a estar em espírito e em verdade na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a colocarmos em prática a Tua palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Senhor. Nós sabemos que não vai ser fácil, Senhor, por isso nós já pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele veio para nos ensinar tudo acerca da Tua palavra. O Teu Espírito Santo, Ele veio para nos fortalecer. O Teu Espírito Santo, Ele veio para nos consolar. E o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele veio para edificar a nossa vida por intermédio da Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós abençoamos a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Abençoamos essa casa, abençoamos essa família, abençoamos, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, as nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos cercar com Tua muralha de fogo, que o Senhor possa nos cobrir com o Teu manto sagrado. Acampa Teus anjos ao nosso redor, Pai. Nos dá uma noite, Senhor, de paz. Nos dá o sono do justo para dormir, para que nós possamos falar como Davi falou, Senhor. Eu deitei e dormi, acordei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Em nome de Jesus, a nossa confiança e os nossos olhos estão postos no Senhor, no Deus que fez os céus e a terra. Te agradecemos e encerramos aqui em nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós. E você diz amém. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor e uma boa noite a todos. Boa noite e até a próxima.